Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o posicionamento das mãos, o posicionamento ideal das mãos para se nadar, né? Como que eu devo deixar as minhas mãos na hora da puxada, qual seria o posicionamento que vai trazer mais eficiência para o meu nado. É o que nós vamos ver depois da vinheta. Uma pergunta que os alunos fazem, que é super importante e que traz um pouco de qualidade, ou melhor, um pouco não, traz muita qualidade para o nado, é o posicionamento das mãos. Como será que devem estar as mãos na hora de fazer aquelas remadas importantes para o deslocamento do nado, né? Então a pergunta dos alunos é o seguinte: professor, como é que eu posiciono minhas mãos para nadar? Será que eu tenho que deixar os dedos unidos, separados? O meu polegar influencia se ele ficar afastado dos outros dedos? Essa é uma pergunta importante e que vai mudar bastante o seu nado. Mas antes de falar sobre qual seria o posicionamento ideal, imagina o palmar. O palmar ele tem vários furinhos ali para fazer com que a água escoe na hora da remada, para dar mais equilíbrio para a remada. Se o palmar não tem aqueles furos, ele fica com uma intensidade muito alta, fica muito grande ali a sobrecarga, principalmente nas articulações do ombro, do cotovelo e até mesmo na articulação do punho. Então aqueles furinhos eles dão um balanço para a remada ficar equilibrada. Isso é importante por conta das lesões. Agora imagina você sem o palmar, só com a mão. Obviamente a área muda, né? A área de contato muda, é menor, mas existe também em vários artigos científicos, que a mão ela não tem que estar necessariamente com os dedos unidos. Não precisa. Se você afastar um pouquinho os dedos, ele vai fazer um efeito, a puxada vai fazer um efeito parecido com o palmar. Vai diminuir um pouquinho essa pressão na palma da mão e na parte posterior da mão. Vai te dar mais equilíbrio na hora da alavanca. Isso é muito bom, porque uma vez dando um equilíbrio necessário, a puxada tem mais qualidade e aí você evita ficar patinando. Então se você afasta um pouquinho para se executar o movimento da puxada, isso é super válido, você pode manter dessa forma que não está errado. Agora o que não pode acontecer é alguns posicionamentos que afetam a puxada e aí dá aquela sensação de que você está nadando e não saindo do lugar, né? O famoso patinando. Eu estou executando um movimento de braçadas, mas eu estou patinando, eu não saio do lugar. Isso acontece com o posicionamento das mãos e dependendo da braçada e do movimento que você faz, fora do ângulo ideal ali para se fazer propulsão, você patina também, dependendo da amplitude. Tem muitas variáveis aí influenciando nesse problema, mas um deles é o posicionamento da mão. Ou seja, se você mantém as mãos nessa posição côncava, né, essa conchinha, você já perdeu a área de contato com a água. Isso vai fazer com que você tenha uma remada um pouco mais pobre. Você não vai ter uma puxada significativa, vamos dizer assim. E se você mantém as mãos, os dedos das mãos bem separados, aí a área de contato vai diminuir também. Você vai perder um pouco de pressão aí e você vai patinar também. Então esse posicionamento é importante. Agora uma outra pergunta que os alunos fazem: o polegar influencia? Se eu deixar o polegar afastado dos outros dedos? Tudo bem, eu vou juntar os 4 dedos aqui das mãos e vou manter o 5º afastado. Tem problema? Todos os artigos científicos e análises biomecânicas já feitas na água falam que não tem problema nenhum. Não tem mudança significativa por conta do polegar em relação ao arrasto, a propulsão que você vai fazer. Então se você deixar o polegar aqui ou aqui, tanto faz. Esteticamente é bonitinho ficar assim, mas quem é que vai ficar olhando o seu polegar na hora que você está nadando?
Não dá, né? Só o professor para analisar suas remadas. De resto, tranquilo, você pode executar o movimento com o polegar separado ou unido, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode, repetindo, é côncavo, né? As mãos nessa posição, em forma de conchinha. Os dedos das mãos separados, muito separados, aí é um grande exagero, aí que a água passa mesmo e não adianta. E um ponto principal aqui é o seguinte: quando você está nadando, se você manter o punho flexível, sem ficar firme, você vai fazer o movimento do arrasto, então você vai tentar puxar, só que ele está flexível, você perde a área de contato, e aí você não puxa nada, ou seja, você não se apoia em lugar algum. Você perde também propulsão, perde qualidade. Então o punho tem que estar firme, ele tem que ficar firme, porque agora o seu braço é um remo, e é esse remo que vai te levar para frente. E se ele ficar instável, aí você tem um grande problema para resolver. Você vai acabar perdendo a área de contato. A braçada fica com pouca qualidade. Então, o posicionamento das mãos, tanto em relação aos dedos das mãos e em relação à flexão do punho, é importante para você manter qualidade nas remadas. Às vezes nós ficamos muito preocupados com o cotovelo alto, ficamos preocupados com aquela rotação medial do ombro para fazer a alavanca e esquecemos do posicionamento das mãos. Isso também influencia muito. E aí é um grande problema para resolver, porque se você ficar mantendo a posição das mãos de forma incorreta, aí você vai ter problema de qualidade. Então é importante posicioná-la. Eu falei do punho, a ideia aqui, esquece os números matemáticos, eu vou falar só para vocês entenderem melhor. Mas você tem que ter um ângulo aqui de flexão do punho de 30 graus. Óbvio que você vai ficar com uma trena medindo o ângulo de flexão de punho na hora do nado. Não precisa disso. É só para vocês terem uma ideia aqui. O punho não precisa ficar necessariamente dessa forma reta. Tem que ter uma flexãozinha. Isso é muito mais hidrodinâmico e vai te ajudar nas movimentações. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês todos tenham gostado dessa dica. Não esquece de colocar os comentários aqui do que vocês acharam do vídeo e comentar também o tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir, as dicas que vocês gostariam de ter, ok? Essa foi então a videoaula de hoje. Um forte abraço.